Sabem quando dizem que algo está tão ruim que não pode piorar? Eu nem vou falar da política brasileira porque aí seria covardia. E sim da moral do garoto Ney, do Neymar. Ney Mídia, o xodózinho da Rede Globo, aquele que o Galvão põe até pra ninar. Já não basta sua vaidade excessiva de quem quer chamar mais atenção visualmente do que pela bola dentro do campo, não basta simular faltas em excesso de maneira covarde, a ponto de que o próprio Galvão cria um eufemismo para falar: olha só, ele está fazendo uma performance artística. Fala isso pra não ter que dizer: caralho, o sujeito cai mais do que a própria lei da gravidade derruba as coisas. Não basta ter virado piada no mundo inteiro e ter demonstrado um futebol tão apagado quanto os tweets antigos de web celebridades brasileiras. Não! Neymar conseguiu ser ainda mais surpreendente, ser tão surreal que faria as pinturas de Salvador Dalí parecerem sóbrias e realistas. O Ney resolveu finalmente dar uma declaração do seu fiasco na Copa, em forma de propaganda! Sim, é exatamente isso. O sujeito que é criticado por se preocupar mais em ser famoso e ganhar dinheiro com a sua imagem, resolveu finalmente se declarar em forma de propaganda. Uma analogia exagerada, mas é como se um psicopata, um assassino covarde, se desculpar pelos seus homicídios sendo garoto propaganda de uma funerária. Mas na real, eu tenho o vídeo original, o texto sincero que foi descartado exatamente por ser verdadeiro demais. Eu vou exibir a real propaganda do Neymar com um texto verdadeiro no fim desse vídeo, então aguarda porque vai surpreender a internet brasileira. Até consigo imaginar a reunião dos assessores com o Neymar e seu pai, que aliás deveria concorrer a um prêmio de melhor paternidade sanguessuga junto com o pai do Michael Jackson. Neyboy, é o seguinte, eu acho que você deveria gravar um pedido de desculpa, uma justificativa pelo seu fraco desempenho na Copa. Me desculpar do quê? Tá achando que é fácil ser eu? Quando eu digo que vou cair pra balada, as pessoas já olham pro chão e acham que é sério. Mas Ney, podemos juntar o útil e o agradável? Você se desculparia numa campanha publicitária. Opa! Propaganda? Vão me pagar para pedir desculpa? Em vez dela vir da minha consciência, vai vir de um cheque gordo? Nossa, e ainda dizem que eu não sou um gênio? É, ele é um gênio mesmo. Um puta gênio oportunista. E tem uma autoestima da porra. E subestima muito a inteligência das pessoas. Olha, pra mim faria muito mais sentido se o Neymar, ao invés de fazer propaganda de lâmina de barbear, ele estivesse fazendo propaganda de pneus. Eu imagino até a cena. Ele aparece rolando, aí de repente ele levanta e fala: olha, sabe o que rola melhor do que eu? Pneus da marca X. Ou ele aparecer no comercial com espuma no cabelo e falar: olha, já que eu não posso apagar das suas memórias o meu futebol escroto, pelo menos eu posso sumir com esse cabelo horrível. E nada corta melhor do que a Gillette. Mas não, é claro que não. Mas isso tivemos uma verdadeira masturbação de pau mole, que foi o texto aprovado pelos parça e pelo Neymar e pelo seu pai. Mas é isso que eu achei a versão honesta da propaganda, a versão sincera, e vou passar exclusivamente para vocês que acompanham o Covil do Raposa. Vocês terão o prazer de degustar esse momento épico da vergonha mundial que é o nosso craque. Vem cá, surdina, só por esse meu achado, por ter descoberto essa raridade de vergonha alheia que eu vou mostrar para vocês. Eu merecia uma curtida, não merecia? Eu merecia um like aí. Afinal, se o Facebook me barrou com o seu algoritmo, vamos tentar pelo menos aqui no YouTube. Iate caro, cheio de puta, joelhos no chão, chupão no pip. Você pode achar que eu exagero. É verdade. Essa é a minha única declaração honesta nesse comercial. Mas a real é que eu lucro pouco só dependendo do campo. Agora na boa, tu não imagina os milhões que lucro fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, é porque eu estou cagando pra ter que me justificar com você, Hellis Mortal. Quando pareço mal criado, é porque sou mesmo mimado. Inclusive paguei pro meu próprio pai me mimar com meu dinheiro desde a infância. Dentro da minha cueca, existe algo do tamanho de um menino. Às vezes, eu compro o mundo. Às vezes, compro as pessoas também. E minha luta é para manter minha conta bancária cheia, não através do campo, mas com cheques no banco. Você pode achar que eu caí demais, mas é porque eu sou uma estrela cadente. Isso dói muito mais do que ver a atuação da minha namorada na novela. Eu demorei demais para aceitar que sou feio. Eu demorei para me olhar no espelho
e perceber que sou mesmo feio. Mas hoje eu tô aqui, com bolso cheio e peito estufado. Eu caí, mas só quem cai pode rolar, rolar, rolar. Você pode continuar fingindo que não me inveja, ou pode aceitar me pagar um pau até. Porque quando faço essa vergonha alheia, parça, o Brasil todo paga esse mico comigo. Assine o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.